Eu vou começar contando para você uma história que você vai achar meio estranha e até um pouco engraçada, mas eu juro que foi a mais pura verdade. Bom, você deve saber que eu moro aqui no Cerrado brasileiro e o animal símbolo emblemático aqui da região é o lobo-guará. E no sítio que eu tenho aqui na região em que eu moro, tem um lobo-guará que circula pela região. A gente sempre escuta ele latindo, né? Assim uma espécie de um uivo que ele tem em volta. Ele já passou na frente da nossa casa assim algumas vezes em que a gente viu ele passando assim muito próximo. E de vez em quando ele já roubou algumas coisas ali da varanda da minha casa. Já pegou um tênis, já pegou um pote que tinha ração de gato e eu fui encontrar isso meses depois no meio da mata. Mas a parte engraçada vem agora. No ano passado, nós estávamos ali envolvidos com uma venda de um imóvel. E em função daquele início de pandemia, no começo de março, os cartórios começaram a atrasar o seu serviço e a venda que estava, digamos assim, engatilhada foi se arrastando, se arrastando, se arrastando por uma questão burocrática, documentos. Uma bela manhã, nós acordamos, né? Eu digo nós porque eu e a Valéria, e exatamente na porta da nossa casa tinha um monte desse tamanho de cocô de lobo-guará. Aí quando a gente olhou para aquele negócio, a gente falou, essa semana a venda do imóvel se desenrola e o dinheiro vai entrar na nossa conta. Aí você vai estar se perguntando, como é que eu sabia disso? E como é que você pode usar essa informação para entender sobre os simbolismos e como nós podemos interpretar os nossos sonhos e a nossa vida pessoal? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas e eu sou um pesquisador dessa bagunça cósmica que a gente vive aqui na terceira dimensão do planeta Terra. E depois que você terminou essa história, você deve estar se perguntando, né? O que tem a ver, afinal de contas, os sonhos, o cocô do lobo-guará e dinheiro na conta corrente? Bom, então, peraí, para você entender como que tudo isso se relaciona, primeira coisa que a gente deve compreender. A nossa vida, ela é uma expressão material de símbolos, de imagens, de energias subjetivas. Eu digo subjetivo porque elas estão internas, que nós carregamos dentro da nossa consciência, dentro da nossa alma. O que eu quero afirmar com isso é o seguinte, tudo na nossa vida é simbólico, tudo na nossa vida é arquetípico. Tudo na nossa vida representa algo além daquilo que a mente racional consegue compreender. Tá? Vamos retornar um pouquinho mais para ajudar você a entender o que isso significa. Bom, nosso vídeo hoje é para ajudar você a entender como você consegue compreender os simbolismos dos sonhos e das visões que muitas vezes nós temos. Mas para entender isso, a gente tem que entender que a nossa vida ela é permeada de imagens simbólicas, de visões e de arquétipos que nos cercam o tempo inteiro. Então vamos retornar um pouco mais. Diz o Gênesis hebraico, né, que no princípio era Deus, e Deus era tudo, e Deus era absoluto. E, como início da criação, Deus criou o céu e a terra, a luz e o dia, ou seja, ele começou a dividir as coisas para que a criação pudesse existir. Desde o início da Gênesis nós vamos encontrar o quê? Descrições que trazem para nós símbolos, caracteres que representam energias e qualidades. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim que Deus criou a luz e a escuridão, quando Deus dividiu o céu e a terra, tudo isso tem significados que a gente deve buscar compreender. O que o Sol, por exemplo, representa para nós? O Sol é o dia. O dia traz para nós calor, atividade, trabalho, ação fora da casa, né? Não é fora de casa, não é durante os momentos de sol, quando nós trabalhamos, quando nós vamos para o mundo. O Sol representa, arquetipicamente, a energia Yang, que tem tudo isso dentro de si
e um monte mais. A Lua, o que a Lua traz para nós? A Lua traz o recolhimento, traz um pouco mais do contato com a família, traz a noite, traz os sonhos, traz o sono, traz as ilusões, traz a energia Yin. Então vejam só, como a gente pegando duas forças da natureza, a gente consegue desdobrar várias palavras que representam essas forças. Isso são os arquétipos. Os arquétipos são forças, são consciências, são as primeiras emanações que vêm do absoluto, único, indivisível e incompreensível e assumem formas para que a nossa mente concreta possa compreender, interagir e evoluir através dessas energias. Mas você tem que entender que arquétipos não são a escuridão ou a luz apenas, não é Yang ou Yin. Esses são assim a base para a gente entender que nós vivemos num mundo que é feito de arquétipos universais constantemente. Então o homem traz dentro de si a energia arquetípica do Sol, a mulher traz a energia arquetípica da escuridão ou da Lua, Yin. Mas além disso, os números carregam forças arquetípicas. As letras do alfabeto, o nome que você tem, a data que você nasceu e a hora trazem para você forças arquetípicas que nós podemos desdobrar e entender a partir de uma carta ou mapa astral, que mostra que energias estão trabalhando dentro de você no momento em que você nasceu. Se você quiser fazer uma leitura da sua vida e das energias arquetípicas que você tem no momento presente, você vai trabalhar com um outro oráculo, você vai trabalhar com o tarô. Se você quiser entender os seus sonhos e as suas visões, você precisa entender que todo o universo é feito dessas mesmas energias simbólicas, dessas mesmas energias abstratas e subjetivas, mas que tem uma representação concreta para nós. Por exemplo, vamos um pouco mais perto disso. O nosso corpo, ele possui energias arquetípicas também. Quais? Incontáveis. Nós temos dentro da nossa estrutura energias dos 7 planetas principais da astrologia. Nós temos dentro do nosso corpo energias dos 12 signos do zodíaco. Na cabeça a gente tem Áries, no pescoço a gente tem Touro, no coração a gente tem o Sol e no peito a gente carrega o Leão, e assim sucessivamente. Se você, por exemplo, sofreu um acidente e machucou a perna, perguntas: como foi esse acidente? Você estava caminhando na rua ou você estava de automóvel? Foi a perna direita ou foi a perna esquerda? Tudo isso vão trazer para nós informações sobre quais dessas energias arquetípicas estavam em desarmonia para você se acidentar. Então o nosso corpo, ele corresponde às energias universais, assim como a nossa consciência ela é permanentemente, constantemente conectada e banhada com essas mesmas energias cósmicas. O que são os nossos sonhos? Os nossos sonhos são as representações de como esses arquétipos, ou essas forças, ou essas energias estão agindo em nós a nível um pouco abaixo da superfície, a nível da nossa alma, da nossa espiritualidade, a nível do nosso subconsciente. Toda essa, vamos chamar assim, esse preâmbulo no vídeo foi para você entender que para você conseguir entender com clareza, com perfeição, a compreensão dos seus sonhos, você precisa entender tudo isso. Toda a nossa vida é permeada por essas imagens. Toda a nossa vida é permeada por essas forças e por esses símbolos. Então, dentro disso, uma coisa bem importante que você deve compreender. Quando a gente vai estudar um pouco de arquétipos, muitas vezes a gente é levado a acreditar que o arquétipo é uma imagem que representa algo. Tá? Vamos procurar aprofundar isso mais um pouco. Um arquétipo ele é uma consciência universal, como eu, como você, como qualquer outra. É uma consciência. Você, nesse momento, se você tirar um print dessa tela que você está vendo a minha imagem, você vai ter uma foto. Essa foto não é o Rafael. Ela representa o Rafael. Correto? Você concorda comigo? Se a gente tem uma imagem na nossa casa, essa imagem ela é uma representação de um arquétipo. E que o nosso inconsciente, ele compreende.
O nosso inconsciente tem uma programação cósmica e ele entende as energias arquetípicas universais. A nossa mente racional, a mente mais ligada com, vamos chamar, com aquelas camadas mais superficiais do nosso entendimento, a nossa mente mais concreta, ela não consegue compreender os arquétipos. Porque para a mente concreta, tudo é linear. Para a mente universal, tudo é vertical. Então, por exemplo, as cores carregam energias arquetípicas. Como a gente consegue entender a energia das cores? É simples, vamos entender a correlação das coisas. Aonde a gente vê azul? Azul celeste, olha que bacana. No céu, por isso ele recebe esse nome. O azul celeste tem que tipo de energias arquetípicas? Se a gente olha para o céu, a gente sente o quê? Tranquiliza, pacifica, acalma. Por quê? Quando a gente se refere a Deus, naquele sentido mais antropomórfico, vamos chamar assim, a gente se refere a essa força que fica no céu. Então, muitas vezes a gente vê representações da força divina dentro de um azul celeste. Aonde nós temos azul celeste no nosso campo energético? Chakra da laringe. A laringe tem essa cor quando ela está em harmonia e ela representa o quê? A expressão do verbo divino. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. A vontade divina se expressa na nossa laringe. Então vejam como uma cor tem infinitos desdobramentos de significados, de compreensões, são energias arquetípicas. Eu separei para vocês aqui um dos arquétipos com os quais eu aprendi mais, na verdade, uma das fontes de energias arquetípicas com os quais eu aprendi mais. Cartas de tarô. Dá uma olhadinha nessa cartinha que eu tenho para você aqui. Esse aqui é o número 9. É um arcano maior e que representa o eremita ou o ermitão. Quando você olha para uma carta como essa, o que você consegue identificar? Um velho. Observa que aqui embaixo parece que ele está no alto, porque tem montanhas. Próximo do céu, tem um céu azul. E ele carrega uma lamparina que emite luz própria. Quando a gente vai fazer uma leitura de tarô e essa carta sobe, o que ela traz para nós? Bom, o velho é o sábio, é aquele que já tem experiência de vida. Onde ele está? Na montanha. Quem vai para a montanha? Tá? O que a gente ouve falar? Aqueles que são buscadores da espiritualidade. A gente sempre ouviu dizer, né, que no alto dos Himalaias os sábios iam para meditar. Então representa o quê? Recolhimento, isolamento, solidão. Mas não é uma criança solitária, é um velho, é alguém que tem experiência e conhecimento e que vai para a montanha fazer o quê? Bom, ele é guiado pela sua lamparina, pela sua própria luz interior. Então você conseguiu perceber como uma única imagem, ela representa, nossa, dá para escrever páginas a respeito do conteúdo dessa única imagem arquetípica? Dessa mesma maneira, a gente vai perceber assim, as antigas linguagens sagradas, as linguagens maias, as linguagens egípcias, eles expressavam o seu vocabulário através de imagens, tá? Porque as imagens tinham mais capacidade de transmitir conhecimentos subjetivos do que as letras que a gente utiliza no nosso alfabeto ocidental. E, de novo, tudo isso é para você entender que entender os sonhos é entender o universo dos arquétipos. Agora, vamos um pouco mais fundo nisso para facilitar o seu entendimento. De posse de toda essa bagagem, e se você quiser aprender mais sobre arquétipos, a gente tem uma playlist só sobre isso, porque animais são arquetípicos, formas são arquetípicas, cores, sons, letras, nomes, cenários, tudo são representações de coisas que nós pensamos a nível concreto. Como é que você faz para interpretar os sonhos? Por exemplo, e vou usar, aqui é uma descrição que um dos amigos nossos trouxe para mim aqui na semana passada. Ele me pediu uma ajuda. Como é que eu faço para interpretar isso? Inclusive, ele inspirou o vídeo de hoje, tá? Fica aí a dica para o Paulo. Falou assim que ele estava subindo uma montanha e essa montanha ela era feita de pedras. Se não me engano, na descrição dele ele estava descalço, tá? Ele se via sozinho. E tinha alguns detalhes a mais. Como é que a gente consegue entender todo esse universo que ele viu nos seus sonhos? Então vamos usar de novo a carta do mago, que foi a que eu separei especificamente para trazer esse entendimento.
Quando a gente vê que alguém sobe uma montanha, a gente percebe o quê? Primeiro que tem um desafio. Tá? Subir uma montanha não é para qualquer um, não são todas as pessoas que têm a força e a coragem suficiente para fazer isso. Descalço, mais ainda, machuca os pés. No caso desse sonho específico, ele viu a si próprio subir numa montanha sozinho, e geralmente a montanha ele é um local de recolhimento e solidão. Eu costumo inclusive dizer que eu vivo 3 dias por semana como um eremita, porque para chegar no meu sítio eu realmente preciso subir 400 metros de desnível entre a cidade e o lugar em que eu moro. Eu costumo dizer que eu vou para a montanha e vou viver o meu momento de eremita. Por quê? No alto da montanha, no meu sítio, é quando eu tenho mais recolhimento e introspecção. Então a pessoa está subindo a montanha, sozinha, cercada de pedras. É um período do quê? De isolamento. Subida. E por que não descer a montanha? Subida, elevação de consciência. Subida espiritual. Pedras, tem dificuldades. Solidão, o caminho ele é solitário. Então isso dá para você um panorama bem geral para entender como é que são os sonhos. Eles são a representação de coisas que a gente vai precisar entender, principalmente através do universo dos símbolos, mas não apenas isso, através da sua intuição e do sentir que o sonho traz para você. Uma outra forma de você entender, um outro exemplo, você sonhou com uma serpente. Básico. A serpente tinha que cor? Qual era o tamanho dessa serpente? Ameaçadora ou dócil? Era uma só ou eram muitas? Você viu ela de longe ou ela te encarava? Ela passava assim despreocupadamente ou ela vinha na sua direção? Veja como tem elementos importantes para a gente compreender isso. Aonde você estava? Sozinho? Tinha mais pessoas? Que lugar era esse? E aí, principalmente, como você se sentiu ao ver esse animal visitando o seu universo de sonhos? Você compreendeu? Interpretar os sonhos, ele exige que a gente esteja cercado de elementos. Não é uma coisa ou duas. Por isso que esses livrinhos que ensinam interpretação de sonhos, eles são muito falhos. Eles servem assim, talvez como um mapa muito ralo, mas que vai te dar para você uma ideia. Mas você precisa entender todos esses outros elementos e principalmente como que você se sentiu enquanto vivenciava aquela experiência. Quando você se vê subindo a montanha, como é que você se sentiu? Foi difícil? Você estava se sentindo seguro? Ou você estava colocando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, eu não sei mais de onde tirar forças. Isso também vai te trazer um indicativo daquilo que está por vir. Tá? Porque os sonhos são experiências que a nossa alma passa em outros planos. E ela traz essas informações da maneira que a nossa mente concreta possa entender. Então a minha dica para você, veja, é simples, mas ao mesmo tempo exige estudo. Sonhos, experiências de consciência, visões, aquilo que você traz no campo da meditação, da metafísica e da espiritualidade. Jamais interprete isso a nível literal. Sempre busque significados no nível simbólico e vertical. Procure não só o entendimento dos símbolos, mas os sentimentos que eles trazem para você. Ou seja, não tem fórmula pronta. Tem pessoas que podem te ajudar e te guiar, mas que nunca vão responder para você com clareza aquilo que isso significa. E mais ainda, tá? Essa é uma parte que eu acho que é tão ou mais importante do que interpretar os seus sonhos. Entenda que toda a sua vida, ela é um grande sonho que a nossa alma está vivendo, que o nosso espírito está vivendo. Tá? E quando eu digo um sonho, é no significado de que é uma experiência em outro plano. Tá? E é uma experiência que a gente precisa saber interpretar simbolicamente. Por isso eu falei, se você se machucou, qual foi a parte do seu corpo? Você desenvolveu uma doença? Qual foi o órgão afetado? Você vai tomar uma homeopatia ou floral? O profissional conhece os arquétipos, porque através dos arquétipos das flores ou dos arquétipos de outros elementos que a homeopatia utiliza, vai trabalhar com aquela energia dentro dessa pessoa.
Você vai passar por um processo, muitas vezes, de exploração energética ou de regressão. Nem tudo que a gente vê é literal. Algumas coisas são simbólicas. Tem símbolos trabalhando dentro dessa pessoa. Como que esse símbolo está atuando aí dentro? Tudo isso precisa ser entendido para que a gente realmente possa compreender com clareza o que está acontecendo dentro da nossa consciência, no aqui e no agora. Tá bem? Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente, que isso tenha ajudado você na interpretação não só do que você vive enquanto você dorme, mas também enquanto você vive enquanto acordado e desperto aqui no mundo. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha, deixa aqui as suas dúvidas e sugestões se você tiver para um próximo tema. Tá? E, como sempre, coloca aqui as suas dúvidas que a gente vai te responder na sequência. Tá bom? Um abraço e a gente se vê.